anh là em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Oi, galerinha! Sejam bem-vindos ao meu canal. Pera, você quer aprender como jogar Dandy Sword? Ah, mas eu tô aqui pra te ajudar. Então, o jogo, ele é bem simples. A mecânica dele é bem simples. Quando você começa o jogo, você vai começar o jogo na tela, né? Não, claro. E vai ter dois personagens na tela. A Pop e o Boxten. A Pop, ela funciona assim. Quando você leva um hit, um dano, você fica um pouco mais rápido. E aí você consegue fugir dos bichos, que são aqui, são os Twisters. E o Boxten, quanto mais gente tiver na partida com você, que cabe no elevador, cabe 8 pessoas, ele faz máquina mais rápido. E eu só vou falar isso nisso mesmo, que ele é bem rápido. No objetivo do jogo, você tem que fazer máquinas para sobreviver e passar de andar. E nesse minigame dessas máquinas, tem tipo um botãozinho para você clicar para você acertar no dourado ou no branco. Eu recomendo ao máximo tentar acertar no amarelinho, que aumenta mais a máquina, ok? E essa é a mecânica básica do jogo. Eu vou dividir, essa aqui vai ser tipo uma série, que eu vou dividir em vídeos, em partes, né? Que vai ter uma playlist, não sei nem falar, eu sou analfabeta. Vai ter uma playlist. E eu vou explicar algumas coisinhas assim de que vocês precisam saber. Tipo, os trinkets. Eu vou explicar também o que é no próximo vídeo. E agora eu vou explicar algumas coisinhas. Tem alguns personagens que são chamados de Toons. Esses Toons têm uma habilidade específica, que também eu vou explicar no próximo vídeo de que personagem, quais personagens faz tal coisa, que habilidade, que passiva, ok? E os itens também eu vou explicar também. E uma coisa fundamental, eu tô muito falando aí. Uma coisa fundamental é sua estamina. Você não pode deixar abaixo de 100. 100 tudo bem, agora abaixo de 100 você não pode deixar de jeito nenhum. Mas por que, Todinho, você não pode deixar a estamina abaixo de 100? Porque senão um bicho, um Twisted, quando vir atrás de você vai ficar sem estamina, você vai morrer, você vai tomar um dano, o bicho vai ficar paralisado, depois ele vai voltar para poder te atacar e você tá sem estamina. Por isso que eu recomendo no início você usar a Pop, porque você vai morrer muito e muito. Porque quando eu comecei, eu acho que eu morri umas 100 vezes pra poder aprender a jogar. Depois eu tive que pesquisar alguns vídeos no YouTube pra me aprender. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra ensinar pra vocês. Então, esse foi um resuminho bem pequeno de como jogar Dandy Sword, porque eu tô com uma tonelada de coisa pra fazer vídeo pra vocês. Então, foi isso. O vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe o like, compartilhe, se inscreva se quiser. Ou mande até um amigo que não sabe jogar Dandy Sword. Ou até você mesmo ensine pra ele. Ou ela, ou ele. Não sei, gente. Então, foi isso. Bye! Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Sejam bem-vindos ao meu canal, galera. E sejam bem-vindos ao segundo episódio dessa série maravilhosa de como jogar Dandy Sword. E hoje, no episódio de hoje, eu vou falar sobre os Twisted. O que são Twisters? São os bichinhos que começam a correr atrás da gente quando a gente chama a atenção deles. Eu vou falar dos Twisters comuns e alguns Twisters específicos que vocês precisam aprender. Então vamos lá. Os Twisters comuns são Pop, Cosmo, Xirimpo e Boxten. Eles são muito fáceis de despistar. Tipo assim, essa mesa que vocês estão vendo no vídeo, vocês podem dar a volta nela que eles não vão ver. Tipo o que eu fiz com o Xirimpo ali no vídeo. Já a Tisha, ela tem um lugar específico que ela fica limpando. Então você tem que esperar ela terminar de limpar pra você ir a um lugar. Quase que eu ia me esquecendo da dupla dinâmica. Eles são iguais os comuns que eu falei lá atrás. Pop, Boxten, Cosmo e Xirimpo. Agora eu vou falar dos twists específicos pra vocês ficarem antenados pra não, tomar dano pra eles. Então vamos começar com a Connie. A
Connie funciona de um jeito incrível. Se ela entra numa máquina, a máquina fica azul. Ou fica balançando. E se você perceber que a máquina tá balançando, ou um negocinho azul, piscando azul, não faça. É a Connie. Se você for fazer a máquina, você vai levar um dano. Agora vamos pro próximo. Gente, ignora minha voz porque eu acabei de acordar e eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Então vamos lá. O próximo é Rogério, mais conhecido como Roger. O Roger, ele tem uma mecânica de pegar distraído. Se você estiver distraído, com certeza ele vai te pegar. Eu mesmo, ele já me pegou várias vezes, porque eu sem querer pegava alguma coisa dele. O Roger, ele funciona assim. Ele disfarça de uma cápsula. E aí, se você pegar aquela cápsula, você liberta ele. Ele te deixa com lentidão e confusão 3, os dois. Eu acho que é 3, né? Porque faz tempo que eu não peguei uma cápsula dele. E aí, você fica lento e ele te ataca. É como desviar, mas é um pouco difícil. E eu vou te mostrar como identificar se a cápsula é verdadeira ou não. Tá aí, gente. A cápsula real é que tem uma fitinha em volta. E a cápsula que o Roger está dentro é que não tem essa fita em volta. Então, por favor, não ative ele em grupo ou sozinho. Toma cuidado, tá bom? E se for ativar ele pra poder pegar pesquisa, ativa com cuidado, ativa num lugar pra vocês se esconder, tá bom? Agora a gente vai pro meu Twisted favorito, Razzle Dazzle. Nossa, o Razzle Dazzle funciona de uma maneira assim, caraca, Quel, parabéns. Eu gosto muito dele, gente. Deles, na verdade, falei errado. Ele funciona assim. Vai ter tipo umas cordinhas vermelhas no chão de fio de energia. E se você correr na área dele, você ativa ele e ele pode te atacar. Mas se você correr e sair antes, ele não te pega. Ele vai ficar dormindo. Você pode fazer qualquer coisa, menos correr, que ele não vai ativar. Então, gente, espero que tenha ajudado esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho que vocês estão tendo pela essa série, que não sei quando vai acabar e se vai acabar, porque quanto mais atualização chegar, mais coisa eu vou ter que explicar. E eu vou ter que estudar bastante pra poder entender o jogo ainda, porque eu não sou um pro player, eu só cheguei no andar 20 por pura cagada. Então, e no próximo episódio eu vou falar sobre os Toons e as habilidades deles. Eu não sei se eu vou começar pelos comuns ou eu fazer um vídeo específico pros mains, que eu vou explicar o que é main. Eu não sei, gente, mas muito obrigada pelo carinho que vocês estão tendo pela essa série. Um beijo e não se esqueça de deixar o like, compartilhar e mostrar pra algum amigo, né? Ou amiga, né? Tchau! Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal e mais um episódio de Como Jogar Dandy's World. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns Toons e as habilidades e passivas deles. Então vamos começar pelos comuns. Vamos começar com a Pop. A Pop, ela tem 3 em tudo. Em todos os status. Skill check, extração, movimentação rápida e stealth. Ah, e quase me esquecendo, ela tem 3 vidas. E a habilidade passiva dela eu falei no primeiro vídeo aqui do canal, dessa série. Então vou lá ver. Próximo Toon agora é o Boxing. O Boxing é a mesma coisa da Pop. Ele tem 3 vidas e tem 3 em tudo. A habilidade passiva eu também falei no primeiro vídeo aqui do canal. Então fiquem aí com os status dele e ele em si. Agora o próximo Toon é o Xirimpo. Ele praticamente é o pior Toon de todos. Porque ele tem 3 vidas, né? Como todos os Toons normais, menos os mains, que ainda vou explicar. E ele tem 1 em tudo. Se você quer um desafio difícil, ele é uma boa escolha, mas agora se você quiser jogar só pra, tipo, farmar, ele é uma escolha bem ruim, sabe? Ah, e quase me esquecendo, a habilidade passiva dele, ele perde stealth. Então, você já tem 1 de stealth. Se a habilidade passiva dele é perder mais stealth, você praticamente fica visível pra todos os twisters. Agora o próximo, o favorito da galera, o Cosmo. O Cosmo, ele funciona assim, a habilidade ativa dele, né? Ele dá um dos corações pra alguém. Então, por exemplo, se alguém tiver com 1 coração e você tiver com 3, você pode
dar seu coração, sua vida, pra ele, pra pessoa que tem um coração. Ele é um bom suporte, muita gente adora ele. Tem várias pessoas que gostam dele e jogam com ele. E tá aí os status dele. Agora vamos pra uma toon que eu recomendo muito quando vocês for comprarem o primeiro toon de vocês, que é a Tisha. A Tisha, ela tem uma habilidade ativa, que quando você aperta nela, ela aumenta a velocidade de movimento das pessoas. E eu acho que a sua também, porque eu não lembro, faz tempo que eu joguei de Tisha. Agora a gente vai pro Lowe. O Lowe, ele tem uma habilidade passiva, que você não precisa apertar botão. Que quando você leva um hit, por exemplo, você tá com 2 corações, ele fica um pouco mais rápido. É quase igual a da Pop, só que muda que quando ele fica com um coração, ele fica muito rápido. E o da Pop, quando você leva um hit, você só, toma um desespero, sabe? Você ai meu Deus, é uma adrenalina, só isso. E tá aí o status dele e ele. Agora a gente vai pra Yatta, a última comum até agora, além dos tons de Páscoa. Ela tem uma habilidade, quer dizer, passiva, que quando ela termina de fazer uma máquina, ela ganha 2 doces. Mas quando ela toma dano, ela dropa 4 doces. Então aproveitem. E ela é uma boa de farmar, viu? Ela é uma boa toon de farmar. Vai! E vamos começar com os incomuns. A Toodles. Vamos começar com a Toodles. A Toodles, ela tem uma habilidade ativa. Então, quando você aperta o botão, acontece uma coisa. E nisso, a habilidade dela, ela dá um efeito aleatório. Pode ser qualquer um. Velocidade, estamina, extração, skill check. Qualquer um. Agora o próximo, o Finn. O Finn, ele tem uma habilidade passiva. A habilidade passiva é, quando alguém completa a máquina, ou ele completa uma máquina, ele ganha um boost de velocidade. É isso. Agora vamos pro Roger, mais conhecido como Rogério. Esqueci de falar a panela sorrindo ali. Ele tem uma habilidade passiva que é muito boa, ajuda muita gente, inclusive eu. Os personagens que eu tenho, praticamente, foi ele que me ajudou. A habilidade passiva dele funciona, por exemplo, um toon normal, tipo sem ser ele ganha 5% quando encontra um Twisted e 1% quando pega a cápsula de algum Twisted. Já ele não, você ganha 10% quando você encontra um Twisted e 2% quando você pega uma cápsula de Twisted. É muito boa, eu recomendo bastante. Agora vamos pra Brightney. A Brightney, ela tem uma habilidade ativa. Ela é muito boa para aqueles apagões ou blackouts, chame como quiser. Eu chamo de blackout, mas pode chamar de apagão. A habilidade ajuda ela muito, porque ela deixa um pouco iluminado. Ela em si, né, é uma lâmpada. E ela mostra onde é que tá os bichos quando estão escuros. É isso, a habilidade dela ajuda muito. Eu recomendo comprar ela também, igual o Roger. Agora o Razer Dazzle. O Razer Dazzle funciona de uma maneira bem diferente. E na verdade ele não tem uma habilidade ativa. Ele tem uma habilidade passiva. A habilidade passiva quando você tiver em andares pares, você vai extrair máquina mais rápido, fazer máquina mais rápido. Tipo 2, 4, 6, 8. Agora se você tiver em andares ímpares, 1, 3, 5, ele vai andar mais rápido. Agora vamos pra Tiagan. A Tiagan, ela funciona... Ela tem uma habilidade ativa. A habilidade ativa ela precisa de 100 fitas pra curar um coração dela. Diferente do Cosmo, que ele dá um coração, a gente precisa gastar 100 fitas pra curar um coração nosso. E por último, a Connie. A Connie, ela tem uma habilidade ativa. Ela fica invisível por alguns segundos. Por que eu tô falando com a voz do Google? Então, gente, ela é a última em comum. E espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o like, compartilhe e muito obrigada pelo apoio que vocês estão tendo pela essa série. Ainda falta mais toons? Falta, mas essa é só a primeira parte. Então, um beijo, deixa o like, se inscreva, compartilha e manda para algum amigo ou amiga. Tchau! Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang.
Fala galera, mais um vídeo aqui do canal, sejam bem-vindos ao meu canal e mais um episódio de Como Jogar Dandy World. E hoje eu vou falar dos toons que faltaram no último vídeo, então sim, bora! Então vamos começar com a nossa Barbie Butterfly, Flutter ou Flutter, tanto faz. Ela tem uma habilidade ativa, que ela dá um dash pra frente. Agora a gente vai pra Scraps. A Scraps, com a nova atualização que teve quando chegou a Yata, ela ficou reformada. Antes, você só podia usar a habilidade dela quando tinha alguém com você no elevador. Mas agora ela consegue se agarrar nas máquinas. Mas antes só era nos toons. E a habilidade dela salva muito, ainda mais quando tá prestes a acabar o tempo do elevador. Ah, e eu quase tô me esquecendo. Ela é irmã de um toon que eu vou falar agora. O Gooby é irmão da Scraps. E ele tem uma habilidade ativa. A habilidade ativa dele salva demais. Ele puxa os outros toons pra ele. Ainda mais se os outros toons estiverem fora do elevador, ele pode ir lá e puxar eles pro elevador. Isso ajuda demais. Eu recomendo ele também. E ele é muito bom pra distrair. Eu recomendo demais. Próximo é a Gigi. A Gigi, ela tem uma habilidade ativa que, nossa senhora, é uma das melhores toons pra você farmar também. Ela é tipo, let's go gambling. A habilidade ativa, quando você clica, ele dá um item aleatório pra você. Pode ser qualquer coisa. Válvula, kit, bandagem, coisa... Pode ser tanto coisa boa quanto coisa ruim. Próximo e último dos raros, o nosso espelho espelho carente, o Glisten. Nossa, a habilidade dele também salva demais. A habilidade ativa dele, ele teleporta para um toon próximo. Você pode atravessar a parede com isso também. Agora, antes da próxima raridade de toon, eu vou falar um pouco dela. Antes de apresentar os personagens. Mains. O que são mains? São os principais do jogo. São tipo os tops. Você precisa fazer muita coisa pra poder desbloquear eles. Então eu tô pensando em não apresentar nesse vídeo e explicar primeiro o que é main. Então bora lá. Main, eles só tem 2 vidas. Então muito cuidado quando você for jogar com eles pela primeira vez. Porque se você tomar 2 hits, você já morre. Não é que nem os toons normais que você só tem 3 vidas. Eita, sei lá, bom que ajuda, viu? Enfim, continuando. Eles têm 5 em uma estatística. E eles têm 2 habilidades. Uma passiva e uma ativa. Então, no próximo vídeo, eu falo sobre os mains. Então, gente, espero que tenha gostado. Deixe o like, compartilhe, se inscreva. Um beijo e tchau! Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um episódio de Como Jogar Dandy World. Então eu vou falar os mains agora, porque eu já expliquei no vídeo passado, porque eu não consegui explicar os toons mains. Então vamos lá. Então vamos começar com o que? Nosso favoritinho. E o mais caro do jogo, Astro. O Astro, ele só tem 2 vidas, 2 barrinhas de skill check, 3 de movimentação rápida, 3 de estamina e 5 em stealth. Ele é praticamente invisível. E 3 de velocidade de extração. Ele custa 5.000 de Ishor, que tá aí aparecendo na tela. Você precisa encontrar o Twisted Dandy uma vez só e ter 100% de pesquisa no Twisted Astro. Ele é muito bom em suporte e ele tem 2 habilidades. A habilidade ativa e a passiva. A passiva, ele consegue ver ao redor das pessoas quem tá com pouca estamina. E a habilidade ativa dele, quando ele ativa, ele recupera a estamina dos aliados. Não dele, só dos aliados. Agora a gente vai pro Moranguete, que todo mundo ama também. O Sprout. O Sprout, ele tem 2 habilidades, né? Vou falar as habilidades primeiro. Que todo main tem. Uma passiva e uma ativa. A passiva que ele consegue, igual o do Astro, só que diferente. Ele consegue ver os corações das pessoas. E se tiver um coração quebrado,
É que aquela pessoa perdeu vida ou tá com, por exemplo, 2 ou 1 vida. E a habilidade dele, ele cura com 100 fitas as pessoas. A Tiana, ela cura a si mesma. Já o Sprout, ele cura as pessoas com 100 fitas. E ele tem 2 de skill check, 4 em movimentação rápida, 5 de estamina, 3 de stealth e 2 de extração speed, que é velocidade de extração. Ele é bom de suporte, eu adoro ele. Eu tô começando a gostar dele, né? Porque antes eu não gostava, mas ele é muito bom. E pra você comprar ele, você precisa de 4.500 Ishor, encontrar o Twisted Sprout, quer dizer, pegar 100% de pesquisa no Twisted Sprout, que é ele, e completar 100% da maestria do Cosmo. E é isso. Agora a gente vai pra nossa queridinha Vi, que muita gente gosta dela porque ela tem uma... Olha, ela é muito boa pra farmar. Ela custa 4.500 Ishor. Precisa pegar 100% de pesquisa na Twisted dela, que é Vi, e pegar 100% de maestria na Brightney, que eu recomendo comprar ela também. E ela tem 4 de skill check, 2 em movimentação rápida, 3 em stamina, 2 de stealth e 5 em extração speed, que é fazer máquina mais rápido. Ela tem 2 habilidades, como todos os mains, e 2 vidas também. E a primeira habilidade dela, que é passiva, ela consegue ver a máquina mais próxima dela. Por exemplo, essa máquina que eu tô fazendo, se eu tivesse mais ou menos ali na escada, eu conseguiria ver, tipo assim, mais ou menos ali na... Como é que se diz? Na biblioteca eu conseguiria ver a máquina. E a habilidade ativa dela, ela consegue saber onde é que os bichos estão. Deixa uma luz verde neles. E ela é muito boa, gente. Eu recomendo bastante. E é isso. Agora vamos pra minha main favorita, a Shelly. A Shelly eu recomendo muito ela também, gente. Como suporte e como fazedora de máquina também. Ela tem 2 vidas, como todos os mains, claro. E os status dela são... Primeiro eu vou falar os status, depois o que precisa e o que precisa fazer. Os status dela são 5 de skill check, 3 em movimentação rápida, 2 de estamina, 3 de stealth e 3 de extração speed. E pra conseguir ela, você precisa de 4.250 Ishor, precisa completar a maestria da Tisha e precisa ter 100% de pesquisa na Twisted dela, que é a Shelly. E ela tem 2 habilidades ativas, quer dizer, ativas não, ela tem 2 habilidades, uma ativa e uma passiva, como todos os mains. A habilidade passiva dela é quando alguém completa uma máquina, ou quando ela completa uma máquina, ela fica um pouco mais rápida, igual o Finn, só que ela é uma main, né? E a habilidade ativa dela, ela dá um boost de extração para os aliados. E ela é muito boa, gente. Eu recomendo bastante. E é isso. Agora vamos pro último main. Eu sei que ainda tem mains de eventos, só que eu só vou falar dos mains normais mesmo, que você compra fazendo tal coisa, não tipo tempo limitado. Então vamos lá. O meu Twisted favorito para distrair é o Pebble, ou Pebbles, ou Pebble, não sei como se chama. E ele custa 3.750 de Ishor. Precisa ter 5% de pesquisa no Twisted Pebble, que é ele. E precisa ter a maestria da Doodles. Ele tem 2 de vida, como todos os mains. Ele tem 3 skill check, 3 em stealth, 1 em extração, 4 em stamina e 5 em movimentação rápida. Ele é muito bom para distrair, eu recomendo bastante quando vocês podem aprender a distrair. E ele tem 2 habilidades, né? Uma ativa e uma passiva. A passiva, ele consegue ver os itens ao redor dele. Tipo, por exemplo, se tem uma fita ali, ou item ali, ou cápsula, e etc. E a habilidade ativa dele, ele dá um latido pra atrair os Twisteds pra ele. Ele é muito bom como distractor. E foi isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe, se inscreva, mande para um amigo ou amiga. E até você mesmo. Ensine pra ele ou ela. E muito obrigada que vocês estão apoiando a série. Eu tô me deixando muito feliz. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os itens,
porque tem alguns itens que vocês precisam saber. Tem algum item que saiu do jogo, só que ele provavelmente acho que não vai voltar. E eu ainda tenho que explicar as maestrias, explicar como distrair e explicar um monte de coisa também. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. E eu também tenho que explicar alguns twisters que eu esqueci de explicar. Um beijo e tchau! Eu tenho que coisar o coiso e apertar o negócio do coco que deixa o coco coisado. Depois que coisar o coiso, aí tu vê se tu tá coisado. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal e mais um episódio de Como Jogar Ninja World. E no vídeo de hoje vai ser o último episódio, não da série, e sim da temporada. E eu tô planejando fazer algumas temporadas aí, então vamos lá que eu vou falar agora. Vai ser tipo uns extras, umas diquinhas assim. E então bora lá. Pra quem caiu de paraquedas nessa série, tem o primeiro vídeo aqui no canal sobre como jogar Ninja World. Então depois que vocês assistiram esse vídeo, ou vocês quiserem assistir o vídeo agora, vão lá. Então vamos começar falando das funções dos Toons. Como assim? Então eu vou te explicar, vamos lá. Cada Toon tem sua função. Por exemplo, Extractor, extrair máquina, Distractor, distrair os twisters, e suporte, ajudar o time, ou healer. Healer também conta, que é o curador do time. E tem os individualistas, que eles precisam, a habilidade deles é praticamente só pra eles. Então vamos começar. Então vamos falar dos extractors. Os extractors são Boxten, Gigi, Glisten, Vi, Iata, Roger. E o esquecido que quase ninguém lembra, coitado, o Razzle e Dazzle. Eles são pra ajudar o time a fazer máquina, pro Distractor não sofrer, coitado. Então vamos pra próxima função dos Toons. Como a gente falou da extração, vamos falar da distração. Então bora lá. Os Distractors, eles servem pra distrair os twisters, para as pessoas que estão fazendo máquinas não derem de cara com um e morrer. Então vamos falar algum deles. Primeiro temos o Gooby, Razzle Dazzle. Se eu falar alguns repetidos porque eles também condizem com a distração. Iata, Tisha, Flutter, Lowe e por último Peeble. Agora a gente vai para a próxima função, que são os healers, ou mais conhecido como curadores. Eles basicamente curam o time. Então vamos falar os personagens que curam o time. E um que cura ele mesmo. Então vamos lá. O primeiro é nosso amado Cosmo. Depois o parceiro dele, Moranguete, Sprout. E o Toon que eu falei que cura sozinho, que considera mais como um individualista, a Tiagan. Ela usa 100 fitas pra curar ela mesma, enquanto o Sprout usa 100 fitas pra curar os outros. Ele não cura ele mesmo. Então vamos para a próxima função. A próxima função são suportes. O que são suportes? Eles dão tipo um pezinho pros Toons. Por exemplo, restauram estamina, ajuda no momento específico, a habilidade ajuda em tal coisa. Então se tiver Toons repetidos, é porque eles condizem com a função. Então, vamos lá. O primeiro do suporte é Astro, depois Brightney, Tisha, Gooby. E é isso. Gente, eu quase que me esqueço da nossa favoritinha, Shelly. E ela também pode ser considerada Extractor também. Então vamos lá. Agora a gente vai por último das funções, que são os individualistas. Como eu expliquei, eles usam a habilidade própria para a salvação deles. Então se tiverem tools repetidos que eu falei ali, ignorem porque eles condizem com os individualistas. Então vamos lá. Então vamos começar com a Scraps, depois Tiagan, Pop, Cone e por último Finn. Então gente, espero que tenham gostado. Chefinho, Que é? você esqueceu de falar uma coisa importante. Mas que coisa? Eu esqueci, deixa eu ler no papel aqui, rapidinho. Lembrei, você tem que falar e recomendar alguns Toons pros iniciantes. Muito obrigado, Jorginho. Então, gente, os Toons que eu recomendo vai estar aparecendo aí na tela, tá bom? E um beijo, fica com a música de fundo aí.
Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixe o like, compartilhe. E esse foi o último episódio dessa temporada. Eu não vou mais fazer vídeo pra essa temporada em específica. Talvez eu faça um especial, sei lá, mas eu não tô planejando ainda. Então, daqui um mês a temporada 2 estreia e eu falando os tunes de eventos. Então, um beijo. Mande pra um amigo essa série. Mande por uma amiga, familiar, papagaio, gato, cachorro, qualquer pessoa. E se inscreva, comente aí o que você achou. Por favorzinho, apoie esse criador pobre de conteúdo. Então, me desculpem também por ficar alguns dias sem postar vídeo. Eu postei na aba na minha comunidade lá, falando que eu tava em semana de prova e tava difícil. Então foi isso. Um beijo, eu não quero desabafar aqui e tchau! E se inscreva também! Por que você comeu as minhas? Maçãzinhas, eu queria comer, mas agora eu não vou poder mais. E a culpa é sua. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal e mais um episódio de Como Jogar de Discord. E não, eu não terminei a temporada. Aquele lá não era o último vídeo, e sim esse. Eu esqueci que eu tinha que explicar algumas coisas pra vocês, como os itens. A Anta aqui esqueceu e deixou pra hoje. Então vamos lá, eu vou explicar alguns itens pra vocês. Simbora. Então vamos começar pelo primeiro. As balas de goma. Ele dá um efeito aleatório 10% por 5 segundos e tem 3 de uso. Ele não é aquele item tipo bom, ele é até meio bostinha, mas é bom, às vezes salva. Próximo item agora é o chocolate, a barra de chocolate, não a caixa de chocolate. Ele te dá 25 a mais de estamina. Por exemplo, se você tiver com 50, ele vai te dar 175. E ele dá 10% de velocidade de caminhada por 10 segundos. Ele não é um item lá muito grandioso, mas ele ajuda às vezes. Vem aí, o item considerado e odiado por todos, menos a mim! Relógio! O relógio, ele aumenta 50% da barrinha de skill check por 15 segundos. Ele não é um item também grandioso, mas ajuda demais, ainda mais para iniciantes. E eu também. Próximo item é a bala de estamina. Ela, quando você ativa, você ganha 50% de regeneração de estamina por 20 segundos. Ela ajuda, é bom, mas eu gosto, é mais ou menos. Mas ela ajuda também. É tipo a barra de chocolate que eu tava falando. Próximo item. Um item que ajuda todo mundo. É muito bom, todo mundo adora. Pop-Cola! Coca-Cola! Ele aumenta 45 de estamina. Por exemplo, você tá com 50 de estamina, ele recupera mais um pouquinho. É tipo a bala. A bala ajuda demais. Só que, tipo assim, a bala de estamina, ele vai regenerando assim. A Pop-Cola não, você bebe e já regenera. É muito bom. Próximo item, um item que eu odeio do fundo do meu coração. Sério mesmo, gente, essa bala, esse doce não ajuda em nada. É a bala de stealth. Ele aumenta 25% de furtividade, mais conhecido como stealth, por 8 segundos. Esse item nunca me ajudou na vida. Eu não sei pra que esse item serve. Ah, mas ele é bom porque ele aumenta a stealth. Não percebi. Não tem como, gente. Até aquelas bolinhas de goma é mais eficiente do que essa bala. Vamos pro próximo. Agora vamos entrar na raridade incomum. O que a gente viu era comum. E tinha alguns itens até que bons. Então vamos lá. O primeiro doce incomum é a bala de velocidade. Essa bala ajuda demais. No modo pânico. Nossa, ajuda demais. Ele aumenta 25% da sua velocidade de corrida e de caminhada por 5 segundos. Esse item ajuda demais, gente. Nossa senhora. Próximo item é a barra de proteína do Sprout. Ele aumenta 150% por 15 segundos a sua barra de estamina. Então ele é praticamente o doce de estamina, só que ele é 1000 vezes melhor. E eu prefiro ele do que a bala de estamina. Então vamos pro próximo. Próximo item é instruções. O mapa, chame como quiser, eu chamo de instruções. Ele é muito bom, gente. Nossa senhora, é muito bom. Ele é melhor do que o relógio. Ele aumenta 100% de velocidade de extração por 10 segundos.
Ele é muito bom e tem gente que não gosta dele por algum motivo, mas eu gosto bastante e eu recomendo bastante quando o Dandy vender. Vocês comprem, viu? Próximo item é a bala de velocidade de extração. Gente, eu gosto dele também, ele ajuda quando você não tem instruções. Ele é tipo a versão do instruções ou do mapa, chama como quiser, só que nerfada. E em vez dele aumentar 100%, ele aumenta só 50%. E em vez dele durar 10 segundos, ele dura só 5. É instruções, só que nerfado. Próximo item, que pra mim não serve pra bosta nenhuma, desculpa o palavrão, gente, mas ele não serve pra bosta nenhuma, é o doce de aumentar o skill check. Pra quê? Eu não sei. O relógio é melhor que isso aqui. Ele aumenta 25% de aumento na barra de skill check por 15 minutos. Até o relógio é melhor que isso, gente. Bora pro próximo. Agora vamos para os próximos itens, que é da raridade rara. Então vamos começar com cabo de ligação ou cabo de pulo, chame como que você quiser. Ele aumenta 50% da máquina, tipo, já deixa 50% assim pra você completar. E ele é muito bom. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Quando o Dandy vender, ou vende... o Dandy vender, já tô ficando maluco. Se o Dandy vender, vocês compram, gente. É muito bom. Acabei de ver aqui, gente, desculpa. É 33%, não 50%, tá bom? Mas comprem, ajuda demais. Agora a gente vai pro próximo item que salva demais. O Band-Aid, ou Band, chame como quiser. Ele ajuda muito, gente. Nossa, imagina quando você tá com um coração, ele cura mais um, você fica com 2, é uma delícia. E quando você tá com 2, ele cura mais um, assim, aí você fica com 3 coração, ó. Quando o Dandy vender, vocês compram, pelo amor de Deus. E se não tiver fita, rouba a loja dele. Brincadeira. Ai, eu tô dando mau exemplo. Brincadeira, gente, não rouba não. Mesmo que eu tô merecendo. Próximo. Agora um dos melhores itens pra quem distrai, quem é distracto, é a buzina, ou buzina de ar, como tá escrito aqui. Ele diminui seu stealth em 50% por 10 segundos. Ele praticamente chama a atenção dos twisters. Por exemplo, se você buzinar acho que uns 10 metros de distância de um twister, ele vai atrás do barulho. Isso eu acho que a Quell quis dizer pra poder atrair por um bicho pra você conseguir fazer a máquina. Só que muita gente usa isso pra distrair. Mas é bom também. Próximo, último item dos raros é o quebra-queixo. Ele te dá um efeito aleatório, 50% por 20 segundos. Ele é muito bom, ainda mais por causa desses segundos aí. E esses 50%. Ajuda demais. Só não compra na loja do Dandy que você encontra fácil no chão. Quase fácil, mas ajuda demais. Agora vamos para os itens super raros. Yeah! Agora vamos para os itens super raros, que são os melhores na minha opinião. Garrafa Mega Pop. É a Pop-Cola, só que grandão. Praticamente, se você tiver com 0 de estamina, esse negócio vai encher assim, ó, pá! Automaticamente. Tipo, você ativa assim, ó, você já tá com 150 de volta, ou 175, ou 200. Mano, isso ajuda demais. Quando o Dandy vende isso, eu recomendo muito comprar. Próximo item. Próximo item, que é melhor que o Band-Aid, mas o Band-Aid continua sendo ótimo, é o kit. O kit de saúde, como tá aqui. Ele ajuda demais. Por exemplo, se você tiver com 1 de vida, ele vai curar as 2 vidas que estiverem faltando. Só que, como os mains eles só tem 2 vidas, ele cura a vida que falta. Ele é muito bom, gente. O Dandy, quando vende isso aí, é uma raridade do caramba. Mas quando vem, nossa, é uma alegria que só. Então vamos pro próximo item, que é o último dos super raros. Último item, caixa de chocolate, ou caixa de chocolates, como tá aqui. Ele aumenta 25% da estamina e ele dá 10% de velocidade de corrida e de andado por 10 segundos. E você pode usar 5 vezes. Esse trem é muito bom, ainda mais no elevador, quando tiver acabando o tempo. Ou no modo pânico. Nossa, se o Dandy vende isso, gente, vocês compram. Pelo amor de Deus, é muito bom. Vamos agora para os itens ultra raros. Agora vamos pro primeiro item do ultra raro, que é a última raridade que tem de itens no Dandy. Word. Então vamos lá. O botão de ejeção, ou botão do Dandy, como a gente gosta de chamar, ele aumenta a stealth e a velocidade de caminhada e de
correr também em 25% por 3 segundos. E é muito bom, gente. Pelo amor de Deus, esse item é dos melhores. Não dos ultra raros, porque tem mais. Mas ele é muito bom. Nossa, gente, ele é muito bom. Quando o Dandy vende, é uma alegria também, igual o Kid. Vamos pro próximo. Segundo item, que é muito bom também. Se o Dandy te vender, você compra. Que é a bomba de fumaça, ou bombinha, ou peido da Cone. Ele, quando você usa na frente de um Twisted, você fica meio que invisível por 3 segundos. É tipo isso. E ele é muito bom pra fugir de situações. Tipo, fugir dos Twisted Mans e fugir de Twisted chatos. Por exemplo, Scraps e Gooby. Eu recomendo bastante quando o Dandy vender. E é muito bom, gente. Agora vamos pro próximo item e último. O último item e um dos melhores, na minha opinião, o top 1, é a válvula. Ele praticamente, quando você utiliza ele na máquina, ele completa instantaneamente. É tipo um dos trinkets que eu vou falar na temporada 2. E foi isso. Então, gente, espero que tenham gostado. Esse foi o fim de uma temporada pra começar outra. E espero que tenham gostado. Mande para um amigo, familiar, papagaio, gato, cachorro, qualquer animal que você tiver em casa, ou até familiar também. E é com muito amor que eu tenho no coração que eu fico feliz que vocês estão apoiando essa série. E um beijo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar o que você achou do vídeo. E pedir algumas coisas pra mim melhorar também, porque eu edito no celular, gravo pelo celular, praticamente eu faço tudo pelo celular. Então, tchau!